Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em sua vida. Amém? Quero lhes deixar uma pequena porção da palavra de Deus. E esta palavra se encontra em Salmo 18, o versículo 31, que diz: Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Amém. Somente este versículo. São duas perguntas que deveriam estar na mente e no coração de todo ser humano, para que todo ser humano pudesse refletir a respeito da essência da sua vida. Porque há muitas perguntas que se formam na mente e que não se acham respostas. Mas as respostas estão na fonte da vida, que é Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. E na verdade, quem é Deus, senão a origem de tudo que existe? Pois Deus é a fonte da vida, o centro da vida, o Senhor da vida, o Deus da vida, a firmeza e a certeza da vida. Nada do que existe veio meramente por um acaso. Nada do que existe é fruto do acaso. Mas existe um Criador que criou tudo em seu devido lugar, tudo devidamente organizado, e por isso tudo funciona. O Senhor Deus é aquele que está acima de tudo, que está acima de todos e domina sobre céus e terra. E pelo seu próprio poder criou céus e terra e toda a diversidade da existência, da natureza. E dentre todas estas maravilhas que ele criou, ele nos criou também o ser humano. E a Bíblia diz, garante, confirma, afirma e reafirma que tudo que Deus criou é bom. Sendo assim, todos nós somos algo bom criado pelas mãos de Deus. E o mais maravilhoso de tudo isso é que Deus nos ama. Todo ser humano que às vezes se sente diminuído, inferior, que se sente desprezível, na verdade é amado também por Deus. E todos devem entender que se Deus é o nosso Criador, se Ele nos criou, então todo ser humano tem sim o seu valor. Todo ser humano tem sim a sua importância. Tanto é que mesmo trilhando caminhos errantes, Deus, Ele não quis nos desprezar nem nos abandonar, antes nos tem dado oportunidades. O Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito Jesus Cristo para que a humanidade não se perdesse, mas através de Jesus Cristo alcançasse a vida eterna para suas almas. Nós não estamos vivendo sozinhos no universo. O Senhor Deus vive. Ele é de eternidade em eternidade, o Todo-Poderoso, e conhece tanto a mim quanto a você perfeitamente bem. E é Ele quem nos trouxe à existência. E é Ele quem deseja salvar a nossa alma dos caminhos errados que nos conduz à perdição. O amor de Deus é tão intenso, e eu quero lhes dizer isto. A todos os que estão ouvindo esta mensagem e que acham que a sua vida perdeu o rumo e o sentido, Deus te ama tanto que nem mesmo ao seu próprio Filho Jesus Cristo Ele poupou, antes o entregou. E Jesus Cristo foi imolado na cruz do Calvário como o Cordeiro perfeito e inocente por causa de nós, por causa de mim, por causa de você. E desta forma, nós temos em Jesus Cristo um caminho pelo qual todos podem se achegar ao Pai. Jesus Cristo na cruz do Calvário verteu o amor perfeito do Criador pela sua criação humana. Jesus Cristo imolado na cruz do Calvário, ali ele verteu toda a essência do amor de Deus por nós. Pode ser que você que esteja ouvindo esta mensagem diga: eu sou uma pessoa que não sou amado por ninguém. Mas eu te digo, você é amado sim. O Senhor Jesus te ama a ponto de dar a própria vida por você. Foi por mim, foi por você, foi por todos. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma época e um cenário que é tão negativo, em que as pessoas se sentem desvalorizadas. Diante de tanta circunstância,
As pessoas parecem não sentir a sua própria importância e o seu próprio valor. Não conseguem compreender que Deus é quem nos trouxe à existência. Se você vive, é porque Jesus Cristo te ama. O Criador te trouxe à existência por amor, Ele quis que você existisse. O Criador quis que você viesse a este mundo para viver, para existir. A vida é um dom que vem de Deus. Deus te deu este dom para viver, para existir. E você tem valor porque você não é obra do acaso. Você não é fruto do acaso. Você é fruto da vontade de Deus que você existisse. Você é criação das mãos de Deus que te deu a condição de ser concebido e você vive, você existe. E o mais maravilhoso de tudo isso é que o Criador te ama. Jesus Cristo veio a este mundo porque Ele sabe que eu e você precisamos de ajuda, de socorro, de misericórdia, precisamos nos aproximar do Criador. A humanidade, a cada dia mais, vai se afastando dele e assim vai perdendo os seus valores, porque este mundo vai arrancando os valores humanos, destruindo a importância humana e despedaçando as histórias humanas. Quantas pessoas pelo mundo afora que já estão vivendo em situações em que imaginam que o suicídio é a grande solução para as aflições da sua própria vida. Muitos estão se trancando dentro de quartos porque têm a solidão como a sua fiel amiga. Já não conseguem sentir alegria, já não conseguem sentir o prazer de viver. Diante deste cenário contrário, diante deste cenário negativo, aonde dia após dia uma notícia mais ruim do que a outra aparece, aonde as expectativas e as perspectivas parecem estarem se diluindo, porque estamos vivendo em um mundo de cada vez mais incerteza. As pessoas já vão perdendo a esperança e começam a então não entender mais o sentido da vida. E desta forma começam a viver uma vida em que elas acreditam ser de ilusão. Começa desta forma a viverem sozinhas, a ter apenas a solidão como sua companheira. A partir deste momento, começa a descer e a afundar na areia movediça da depressão. Aos poucos, vai se afundando, vai perdendo-se tudo, porque já não se entende mais o sentido da vida. Quantas pessoas vivendo a doença do século, em que já não conseguem mais ter firmeza para poder viver. O coração parece que está sobrecarregado, existe um pesar na alma, existe um fardo pesado, e desta forma vai vivendo esta opressão, e parece que cada dia que passa vai puxando isso mais para baixo. São pessoas que estão vivendo em cadeias sem grades, em prisões sem correntes, e não conseguem se libertar disto. E a cada dia que passa, mais e mais pessoas vão entrando por esta situação. O homem, com a sua inteligência, desenvolveu a tecnologia, mas a tecnologia não está preenchendo o vazio da alma. As pessoas então começam a se apoiar naquilo que está à sua volta, começam a se apoiar em falácias, em ideologias, começam a se apoiar em metodologias, começam a se apoiar e a se espelhar-se em pessoas que tiveram sucesso na vida, mas começam a ver que tudo é apenas passageiro. As pessoas não conseguem dar continuidade para a alegria, não conseguem dar continuidade para uma vida de paz, mas as pessoas ao qual elas se espelharam começam a falhar. Tudo aquilo em que ela se apoiou é passageiro. E desta forma, o que se vê são pessoas cada vez mais desesperadas, se sentindo desamparadas, iludidas, e quantos que por causa de alguma situação no passado
hoje carregam uma mágoa no coração que parece sangrar, que parece esmagar. Quantas palavras que você já deve ter ouvido e que feriram você como uma pedra atirada, uma pedra que te alcançou e que fez uma ferida tão grande que continua sangrando até hoje. Provavelmente você pode estar se sentindo uma pessoa inferior, triste, abatida por tudo que você já passou, por tantas coisas que você já ouviu, a ponto de você acreditar que não tem mais esperança. Você hoje para e tenta buscar respostas para a sua vida e não encontra respostas em lugar nenhum. E aí então se dá conta de que você está se afundando na areia movediça da depressão, parece que já não está mais valendo a pena nada. Nada verdadeiramente ao teu redor tem valor, então você se sente uma pessoa desvalorizada e começa a ver que o suicídio é a única forma de você se livrar destas aflições. Você começa então a colocar no teu coração que o suicídio é a única solução para tudo isso que você está vivendo. Desta forma, a humanidade vai cambaleando como um bêbado, se apoiando aqui e ali, mas não consegue se firmar. Mas quero dizer a você uma coisa. Existe uma rocha neste mundo, do qual todo ser humano que vem até ela e apoia seus passos consegue ficar firme. Esta rocha se chama Jesus Cristo, ele vive. Jesus Cristo está vivo, ele é o centro da história humana. Jesus Cristo é o começo, o meio e o fim. Jesus Cristo é aquele que dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele de fato é o centro. Todo ser humano deve se achegar a ele, e talvez você já tenha ouvido falar dele muitas vezes, mas não se importou, não se interessou em conhecê-lo. Porém, quando a pessoa vem para Jesus, se depara com uma realidade que nunca viu e nunca ouviu neste mundo. A pessoa que vem até Jesus Cristo se depara com uma realidade que nunca experimentou em toda a sua vida. Porque no Senhor Jesus Cristo está o verdadeiro sentido de viver. O Senhor Jesus é aquele que tem poder para sustentar a nossa vida e fazer com que tenhamos alegria e o prazer de viver neste mundo sombrio de trevas, onde tudo está sendo negativo. Toda pessoa desanima, toda pessoa para, toda pessoa se perde diante das tempestades e das aflições que este mundo produz. São vendavais que vêm, tira a nossa paz, tira a nossa alegria, as lágrimas vêm, o desânimo vem, e aí as pessoas começam a perceber que a força humana não é suficiente para transpor os obstáculos que a vida oferece. Mas quem está em Jesus Cristo, quem crê nele, quem tem aceitado Jesus como Salvador e vive firmado nele, estando em Cristo, diante de todo este cenário negativo, esta pessoa consegue ter esperança. Porque sabe que a sua força não é suficiente, mas estando com Cristo, o Senhor Jesus nos faz mais do que vencedores. É impossível viver longe do Criador. É impossível viver longe do Senhor. Quem está em Cristo lidar de forma diferente com este cenário contrário. Não se abala diante de notícias ruins. A pessoa que está em Jesus Cristo consegue enxergar grandes e maravilhosas coisas neste cenário aonde tudo está trazendo más perspectivas. Porque a esperança do cristão verdadeiro e fiel não está nas coisas passageiras, nem em palavras ou ideologias deste mundo. O ser humano firma a sua fé, firma a sua esperança em Jesus Cristo que não falha, que não erra e que está vivo. Quando alguém chega a Jesus, se depara com um braço forte, uma mão estendida poderosa para salvar e para socorrer. Se depara com uma realidade que mostra que o Criador vive,
O Criador é poderoso para mudar circunstância. Se depara com o Criador dos céus e da terra, que controla todas as coisas, que tem poder e que desta forma podemos confiar nele. Todos os que se apoiam em Jesus Cristo têm firmeza para caminhar, pois quem vive longe de Cristo constrói uma história triste, uma história em que o seu final parece que não vai ser bom. Mas isto é porque a esperança deste mundo perece. Existe um ditado que diz: a esperança é a última que morre, mas quem está em Cristo, firmado nele, tem a sua esperança nele, e a esperança em Cristo não morre. A esperança em Jesus Cristo não é passageira, mas permanece para sempre. Desta forma, quando vem a tempestade, quando os ventos sopram contrários, com a força do Senhor Jesus, firmados em Jesus Cristo, que é a rocha perfeita e verdadeira da vida, o cristão consegue vencer. O cristão consegue permanecer. Não há nada neste mundo que possa derrubar alguém que está firme em Cristo. A depressão bate à porta, mas não consegue entrar. A solidão convida para ser companheira, mas não consegue se aproximar. Pois ao nosso redor está aquele que é a alegria da vida, o prazer da vida, o centro da vida, a fonte da vida. Está Jesus Cristo, a firmeza e a certeza para as vidas humanas. Todos devem se achegar a Cristo e entenderão e conhecerão esta realidade. O cristão firmado em Cristo, ele lidar de outra forma com as notícias ruins, com as poucas perspectivas. E ainda que ele venha chorar por circunstâncias dolorosas que vêm, ele ainda consegue glorificar a Deus e cantar, porque ele não trilha um caminho neste mundo que leva para frente. O ser humano que tem Cristo, ele não trilha o seu caminho para frente. Ele trilha o seu caminho para cima. O seu caminho vai sempre ao encontro de Deus. A pessoa que está firmada em Jesus Cristo está sempre trilhando o caminho que conduz a Deus. É um caminho diferente. É um caminho que no mundo de tristeza ele consegue sentir alegria. É um caminho que no mundo de depressão ele consegue se sentir amparado. É um caminho aonde mesmo que ele tenha lágrimas, ele consegue cantar. Somente quem está firme em Jesus Cristo consegue dar estes passos firmes em um mundo que está afundando, em uma geração que não se preenche, em uma geração que vive um vazio, oprimida e com um grande pesar. É possível ter esperança neste mundo que está desabando. A esperança está em Cristo, esperança viva que não perece. É isso que está faltando para você, pois muitos dizem: eu sou um zero, se inferiorizam, se sentem desvalorizadas, e aquelas palavras que você já ouviu no passado, aquela situação que aconteceu te esmaga, ainda tem esta mágoa corroendo o seu coração. Você às vezes mostra sorrisos para as pessoas que estão no seu ambiente. Na escola, no trabalho, nas ruas, você mostra sorriso. Mas quando você deita no seu travesseiro, a lágrima desce, porque é só você que sabe que você está sentindo. Mas eu te digo que Jesus Cristo te conhece muito bem, sabe daquilo que você sente. Jesus conhece você. Ele sabe das suas alegrias e das suas tristezas. E Ele também sabe o que te causa tristeza. Por isso Ele se aproxima de você. Ele está com os braços abertos te dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo está te chamando para que você se achegue a Ele. A certeza da vida, o sentido da vida. Não continue se afundando nesta lama de iniquidades, não continue se afundando na areia movediça desta vida. Se achegue a Jesus Cristo, rocha firme. Se achegue a Jesus Cristo, rocha verdadeira.
Receba Jesus como Salvador da sua vida, porque é isso que está faltando para você. Está faltando Jesus. Pois a pessoa quando diz eu sou um ninguém, eu sou um zero, Jesus é único, Jesus é um, Ele é um Senhor, Ele é um Salvador. E quando um se ajunta com um zero, passa a ser 10. Sabe o que é isso? Neste mundo que não te dá valor, Jesus Cristo te dá valor. Neste mundo que diz que você não é nada, Jesus Cristo diz eu sou tudo em sua vida. Neste mundo que despreza pessoas e tira seus valores e importâncias, o Senhor Jesus Cristo te considera importante. Por isso eu te digo, você é importante para Deus, você tem a sua importância e o seu valor. Não olhe para o suicídio como solução, olha para Jesus Cristo e sereis salvos. Olha para Jesus Cristo, a verdadeira solução para a tua vida. Olhe e venha para Jesus Cristo, aquele que firma os seus passos e nele você pode caminhar. Jesus te dá vida, Jesus te dá saúde. Com Jesus Cristo você vai conseguir suportar e superar os obstáculos da vida. Com Jesus Cristo você será mais do que vencedores. E hoje, se você está dizendo, eu não sou nada, eu sou uma pessoa perdida, sem esperança e sem vida, estando com Cristo você vai dizer, Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele me fez ver quem eu realmente sou. Sou uma pessoa importante, sou uma pessoa valorosa, porque sou criação das mãos de Deus e Ele me quis. Ouça Jesus te chamando. Venha para Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo te dará graça e você tirará essa mágoa do teu coração. Jesus vai limpar o teu coração. Jesus vai te trazer uma paz que você nunca sentiu. Você vai voltar a ter a alegria de viver. Você vai voltar a ter o prazer da vida, porque Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive e é Ele o alicerce para todos nós. Se achegue a Jesus, venha para o Salvador. Venha viver esta realidade que você não teve até hoje. Saia do quarto, saia desta cadeia sem grades, desta prisão sem correntes. Jesus Cristo te liberta. E se verdadeiramente Ele te libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas Jesus está te chamando. E você tem o livre-arbítrio para escolher. Faça a escolha certa. Venha para Jesus Cristo, se achegue a Ele. Receba Jesus como Salvador, alegria da vida. Se você aceitar a Jesus, você vai com Ele compreender o quanto você é importante para Deus, o quanto você é amado por Deus. Você vai entender o quanto você tem valor. Entenda isto, você tem valor. Entenda isso, você é uma pessoa importante sim, e Jesus Cristo quer você bem pertinho dele. Foi por isso que Jesus veio, para que você se aproximasse dele, para que você pudesse alcançá-lo, e pela fé você pode recebê-lo e andar com ele em toda a sua vida. Então você vai entender o que é verdadeiramente o prazer de viver, a alegria de viver e o sentido da vida. Jesus é a vida. Venha para Jesus Cristo. Aceite Jesus como teu Salvador. Ele vive. Deixe a depressão para trás. Venha conosco servir a Jesus, cantar, louvar, engrandecer o nome santo daquele que vive e reina para sempre. Venha para Jesus Cristo, que te ama, que te recebe e que com amor te aceita. Portanto, vinde a Jesus Cristo e vinde hoje mesmo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e vos salve. Em nome de Jesus Cristo. Amém.